Seja bem-vindo à Teologia EATRE, Teologia para a Vida. Esse é o primeiro vídeo respondendo comentários feitos aqui no canal de 2024. A gente já vai começar com grandes polêmicas, né? Primeira polêmica: será que a gente precisa avaliar uma tradução partindo do original, do grego ou do hebraico? Será que isso resolve o nosso problema? Vai conversar sobre isso mais tarde. Outra coisa, será que Moisés ele é um mito, como muita gente fala? E Gênesis, na verdade, foi escrito só para orientação do povo de Deus? Nossa, cara, a gente falou sobre isso aqui ano passado, e isso atraiu olhares de liberais. Eles vieram comentar aqui no canal e eu vou comentar o comentário deles. É para você ver o nível que o liberalismo vai te levar, tão distante da realidade, tá? Eu não tenho medo desses comentários, principalmente os mais acadêmicos, são para mim os piores comentários. Os caras que se acham mais, para mim, são os que são mais vítimas disso tudo, sabe? Eles são mais enganados ainda. E a gente vai falar sobre isso a partir de agora, né? Bom, se você gosta desse tipo de vídeo, coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre o que eu vou falar. Se inscreve no canal, tá? E comenta os outros vídeos aqui do nosso canal, porque ele pode virar conteúdo. Esses comentários, por mais estranhos que sejam, né? Eles ajudam muito a complementar o que eu já falei. Às vezes eu falo uma coisa, esqueço de um detalhe, aí o comentário vem aqui e me ajuda. Eu volto e faço um vídeo sobre ele, né? Já sabe das polêmicas de hoje. Vamos abrir aqui, ó, esse é o nosso canal, Teologia EATRE, tem um monte de vídeo aqui para vocês, vídeos abertos, vídeos da nossa comunidade, né? A gente tem aqui o Missão EATRE, que é uma área de membros com um monte de estudos para vocês. Tem estudo sobre interpretação da Bíblia, tem estudo sobre o Espírito Santo e os dons do Espírito Santo, tem estudo sobre escatologia, tem estudo sobre um monte de coisa, tá tudo aqui para vocês, tá bom? Bom, já se inscreveu? Inscreveu, se inscreve. Vamos começar aqui com o primeiro tema, né? Já é uma polêmica, né? Esse comentário aqui veio num vídeo sobre a história do movimento pentecostal. E é uma das séries que eu mais recebo visitas aqui no canal. Muita gente vem no canal saber sobre a história secreta do movimento pentecostal, a trágica história do dom de línguas, onde nós lemos um documento histórico sobre isso. Aliás, esse documento, que é uma matéria, ela foi traduzida e ela está no livro Diário de Bordo 85, tá? O documento sobre do trágico início do dom de línguas, ele está no Diário de Bordo 85. Eu coloquei a tradução lá com notas minhas, tá? Sobre cada ponto. E o William, não é o William, né? É o William Salfaia. Ele fez um comentário aqui que eu achei muito interessante. Vale a pena a gente comentar, né? Ele falou o seguinte, ó. Sobre o trágico início do dom de línguas, tá? Ele comentou o seguinte: não podemos engessar a ação do Espírito Santo. Se ele quer inserir na Igreja Batista ou Presbiteriana o avivamento pentecostal, quem é o homem para dizer que não quer? Por causa dos credos ou pela falta desses credos. Deus está acima de tudo e de todos. O povo é dele e não pertence a uma determinada visão. Se pode melhorar o que é bom, que seja então. Vem Espírito Santo e aviva-nos com teu poder. É uma letra isso aqui, né? Eu acho muito bonita essa música. Mas Willa, olha como você acaba quebrando o seu próprio argumento, né? Nós não podemos engessar o Espírito Santo, tá? Correto, eu concordo. Se ele quer inserir na Igreja Batista ou Presbiteriana o avivamento pentecostal, calma. Como assim? Desde quando o dito avivamento pentecostal é o que Deus quer? Ele tem vários sinais de que não é o que Deus quer. Como é que você descobre esses sinais? Eu vou falar para você. Calma aí. Então, alguns pentecostais me odeiam pelo que eu falo. Detestam por isso. Eu vou continuar falando, porque eu quero que vocês se tornem mais bíblicos. Tá? Mais bíblicos. E aí você fala, se Deus quer colocar o avivamento pentecostal na igreja, quem sou eu para falar o que ele não quer? Né? Só que aí você quebra o seu argumento. Deus está acima de tudo e de todos, o povo é dele e não pertence a determinada visão. Então, se ele não pertence a determinada visão, por que é o movimento pentecostal que ele tem que colocar? Por que não é o movimento presbiteriano na Assembleia? Porque na Assembleia não se aceita os presbiterianos, tá? Só um presbiteriano que vai na Assembleia, mas assim, ainda assim ele não fala sobre a nossa doutrina. Por que os presbiterianos e os batistas não são recebidos, a doutrina deles não é aceita na Assembleia, no movimento pentecostal, mas nós somos obrigados a aceitar a doutrina pentecostal? Entende? Se Deus não está ligado a nada, se ele não está
preso a nenhuma visão, então por que que a visão dele tem que ser a pentecostal? Entende? Então não faz sentido. Né? E outra coisa, o movimento pentecostal, ele dá todo. O movimento pentecostal é como um coração que pulsa problemas. Cada batida dele sai sangue cheio de problema. Isso desde o início. Isso não é agora. Os problemas que vocês estão vendo no movimento pentecostal de 2020 para cá não são novos. Eles são ultra antigos desde o início, entendeu? Então, por que é que esse é o movimento do Espírito Santo se desde o início ele demonstra sérios problemas? Não seria melhor, para todos os lados, como o Agostinho fez, né? Não seria melhor, William, a gente fazer o seguinte: se Deus quer introduzir a Bíblia dentro da igreja, Assembleia, Batista, Presbiteriana, que sinceramente precisa mesmo, quem sou eu para impedi-lo? O que nós deveríamos desejar ardentemente é a Bíblia e não o movimento pentecostal. O que eu desejo para minha igreja é que eles abram a Bíblia e vejam Deus falando com eles a partir da palavra de Deus. Não que eles vão para a igreja para ouvir a revelação de alguém, ou o revelamento de outro, ou a língua de alguém. Eu quero que eles vão para a igreja sedentos da palavra de Deus. Por quê? Isto é avivamento. Isto é avivamento. Quer que eu te cite um avivamento impressionante na história? Neemias capítulo 8. O que acontece quando o texto da lei é lido? O texto da lei. Veja que é o texto da lei que foi lido. As pessoas se arrependem dos seus pecados, elas choram no chão. Tanto que foi preciso alguém mandar elas parar de chorar. Para de chorar, hoje é dia de festa. Isto é avivamento. Agora, os sinais do avivamento, quais são? Não é o sinal que o movimento pentecostal fala, não é falar em línguas, não é isso o sinal do avivamento. O sinal do avivamento é o arrependimento profundo dos seus pecados, reconhecimento dos seus pecados. Isso está em Atos 2. O povo que ouviu a pregação de Pedro e aquele evangelismo que aconteceu antes, se arrependeram profundamente dos seus pecados. Eles falaram, como é que a gente pode fazer agora? E aí eles foram batizados e eles começaram a crescer na doutrina dos apóstolos. E isso fez com que o evangelho explodisse pela face da terra. Agora veja bem, isso não acontece, isso não é avivamento, tá? Então, o seu argumento ele é bem interessante, mas ele se quebra. Deus, o Espírito Santo não está engessado a nada, mas nós aprendemos pela palavra de Deus a forma como ele age. E a forma como ele age não é como agem os pentecostais em sua grande maioria. Não vou generalizar, porque tem pentecostal trabalhando bem, tem pentecostal pregando direito nas suas comunidades. Eu acredito que tenha, eu não vi ainda, mas eu acredito que tenha. Tem pentecostais inteligentes e que conhecem a palavra de Deus. Eu tive a oportunidade de conversar por 4 horas com um pentecostal. Ali o tempo todo, ó, conversando sobre a Bíblia. Ninguém discordando de ninguém. Só Bíblia, Bíblia, Bíblia. 4 horas. 4 horas mais prazerosas que eu tive naquela semana foi com o pentecostal, falando da palavra de Deus. Então eu sei que tem. Agora, você está engessando o Espírito Santo no movimento pentecostal e não é assim que acontece, tá bom? Então foi essa a falha do seu argumento aí. Não vamos engessar o Espírito Santo, pelo contrário, preguem a Bíblia em todas as igrejas, levem a palavra de Deus a todas as comunidades cristãs, tá? Aliás, no livro Diário de Bordo tem um capítulo inteiro sobre como tratar de teologia dentro da igreja. Eu falo para vocês lá sobre como fazer isso sem assustar os membros e influenciar eles a ler a Bíblia, tá? Tá no Diário de Bordo 85, o link tá aqui na descrição, beleza? Olha, eu tô gravando de novo esse vídeo e primeira vez que eu gravei, eu fiquei 8 minutos, 7 minutos, 8 minutos nesse comentário do William, de tão importante que ele é. E aí eu falei, eu vou gravar de novo porque eu quero gravar mais rápido, e não teve jeito, 9 minutos. É um comentário importante, cara, a gente precisa falar sobre isso. Vamos seguindo aqui então. A Dirce comentou no vídeo sobre o século XVIII. Nesse vídeo sobre o século XVIII, eu falo sobre como Satanás começou a enganar ainda mais a igreja no século XVIII, tá? Interessante que os outros comentários estão interligados aos problemas que eu tratei nesse vídeo. Então, vai lá na seção de vídeo, o vídeo que tem estampados em século XVIII, veja esse vídeo que ele é muito importante sobre o que está acontecendo hoje, tá? Todos os problemas que estão acontecendo hoje começam no século XVIII. Você tem que entender por quê. E aí a Dirce fez um comentário positivo, ó. Que estudo esclarecedor.
como isto nos fortalece para nos cuidar e também ajudar as nossas famílias e irmãos que estão perdidos e fracos. Tá? Muito obrigado, disse, pelo seu comentário. A intenção é essa, pessoal, ajudar as pessoas a enxergar o que está acontecendo dentro no mundo e na igreja. Eu fiz um vídeo sobre isso, tá? Tá lá, tá aqui na seção de vídeos. Não deixe de assistir. O próximo também é um vídeo importante, ó. Esse vídeo aqui é importante porque ele trata do início da religião contrária a Deus, que é a semente da serpente. O vídeo A Semente da Serpente, na verdade, foi uma live que nós fizemos aqui. Eu traço de Gênesis até Apocalipse como que a segunda religião vai perseguir os cristãos e como que ela está hoje na sociedade. É isso aí. Cara, eu tive que pesquisar muito sobre... Esse conteúdo, pessoal, ele é tão complicado, tão difícil de achar, que eu tive que estudar tanta coisa, assim, em vários sites em inglês, que eu esqueci de anotar até as referências, tá? Mas tá lá. Tá lá, eu até tentaria escrever um livro sobre isso, mas realmente é um conteúdo muito vasto e não tem como você pegar todas as referências. Tem um monte de gente que fala sobre isso em inglês e outros idiomas e no Brasil não tem nada, tá? Então eu acho que, né, o meu vídeo é um dos primeiros sobre isso aqui. Não sei se é o primeiro ou o único, mas é um dos primeiros, onde surge todas as religiões a partir de Gênesis capítulo 11 até a volta de Jesus. Ó, o Leonardo Santos, ele escreveu o seguinte: conteúdo excelente. Parabéns e obrigado por disponibilizar um material tão bom. Aí, Leonardo, eu não sei, cara. Eu vou tentar escrever isso aqui um dia. Próximo comentário aqui. Esse comentário ele é polêmico e ele é necessário. E ele é o mais delicado, pessoal. Vamos falar de tradução, a gente fala sobre coisas delicadas, tá? O que acontece? Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre a tradução bíblica do N.T. Wright. N.T. Wright é o famoso herege da nova perspectiva de Paulo, sobre Paulo, tá? Tem vídeo sobre a NPP aqui no canal, e aí o rapaz ele trouxe um comentário que eu acho muito importante, que abre... Eu vou expandir um pouco a visão do problema para vocês a partir de agora, tá? O Marcos Paulo Amorim fez esse comentário. Concordo com o Luan Bento Rodrigues. O Luan ele fez um comentário anterior e ele vai falar o seguinte: uma análise de tradução da tradução não é o mais adequado. Sabemos que não existe exegese de tradução. A verdadeira exegese é no original. Certamente o vídeo não se tornaria popular, mas sim acadêmico. Acredito que não é sábio reduzirmos essa questão ao óbvio, como se Wright fosse um menino de teologia, na teologia. Acredito que, como cristãos, precisamos produzir conteúdos mais relevantes intelectualmente para o nosso público, ajudando as pessoas a desenvolverem o bom senso e análise de discurso. Quanto à crítica do Wright em si, acredito que em muitos momentos ele deixa a historicidade do judaísmo do primeiro século influenciar algumas exegeses dele. Porém, acredito que a busca dele em enfatizar a herança judaica, a narrativa do êxodo e o cumprimento de Deus sobre as promessas e a sua fidelidade na aliança, importantes para a cristandade, tendo em vista que muitos meios reformados estão imersos em debates superficiais. De qualquer forma, abraço. Seu comentário ele abre espaço para muitas coisas. Primeira coisa, vamos falar sobre a teologia do N.T. Wright. Ele é um acadêmico que já está beirando ao liberalismo, mas tem partes dele que são aproveitáveis. E por que eu não indico ele? Porque as partes dele que são aproveitáveis, eu encontro em escritores que são confiáveis. Entende, ô Marco? Ele é um aliancista, amilenista, tá? Ele acredita que o milênio não é literal, ele é amilenista, pós-tribulacionista, né, nesse caso. E ele é calvinista também em alguns aspectos. E veja bem, eu sou calvinista, eu sou amilenista e eu sou aliancista. O aliancismo ele é diferente do dispensacionalismo, que é mais comum em muitos de vocês que compram material dele, tá? E o que acontece? Nem por isso eu vou apoiá-lo, porque se ele distorce uma vírgula da Bíblia, onde aquilo é claro, né, onde é óbvio, e ele vai e distorce, ele deixa de ser um irmão e passa a ser um falso profeta. Ele é acadêmico, eu sei. Ele é inteligente, eu sei. Mas não faz dele menos falso do que ele é. Né? Vocês acham que Satanás não entende grego e hebraico?
Você acha que Satanás não entende a história da igreja? Óbvio que ele entende, estava lá desde o início. Então não é o fato de ser acadêmico que torna alguém confiável. Vocês precisam entender isso. Parem de ser enganados pelo liberalismo. Não é por ser acadêmico e inteligente que alguém se torna confiável. Satanás é extremamente inteligente, extremamente acadêmico. Ele tentou dar uma aula de teologia para Jesus. E Jesus, óbvio, que é maior do que ele, botou ele no lugar. Para sempre, aliás, né? Então, cuidado para vocês não serem arrastados por essa falsa impressão de que se alguém fala bonito, se alguém demonstra saber grego e hebraico, essa pessoa é inteligente. Perceba que os judeus, eles sabem hebraico, eles leem direto e ainda assim eles criaram várias religiões. Eles criaram o Zohar, que é a religião que distorce toda a história. O cara é mestre hebraico. Pelo amor de Deus, não sejam inocentes nesse caso. Preste atenção. Não é porque alguém fala bonito que essa pessoa é confiável, tá? Agora vamos tratar da polêmica da tradução da tradução. Veja bem, nós temos na crítica textual algumas questões importantes. Primeiro, você tem o texto grego e hebraico, né? Vamos tratar do grego, que é o maior problema. Você tem o texto grego. E aí é importante você saber ler grego, sim e não ao mesmo tempo. Sinceramente, saber ler grego não vai resolver o seu problema. Saber ler a Bíblia vai. Saber ler português resolve o seu problema. Saber ler grego nem sempre, tá? Você tem aí o pessoal que fez a Bíblia Peshita, fez a Bíblia textual, que fez a Peshita, um outro autor da Bíblia Peshita que distorce tudo, né? O que acontece? Por que eles distorcem tudo sabendo ler o grego, o hebraico, o aramaico? Por quê? Porque dentro da crítica textual nós temos uma matéria, qual o nome dela? Se chama, não é uma matéria, né? É um ponto dela chamado variantes textuais. O que é uma variante, Marco? Você escreveu muito bem, você sabe o que é uma variante. Vamos pegar, por exemplo, o seu texto. Eu posso fazer o seu texto me apoiar mudando algumas variantes textuais do nosso idioma, entendeu? No grego não é diferente. Então eu posso saber ler grego e na hora de interpretar usar as variantes que eu quero para apoiar a minha ideia. A gente sabe que tem textos, tem palavras no grego que servem para uma coisa e para determinado ponto ela inverte o seu resultado. Então eu posso usar uma variante textual para deixar, por exemplo, como a textual fez, né? Para deixar um texto de Efésios mais espiritualista, mas isso não reflete o original. Isso reflete o que eu quis fazer com a variante textual. Então, saber ler o grego e traduzir a partir do grego não resolve o problema, porque uma vez que eu vou traduzir, eu uso a variante textual que eu quero, entende? E por que que nós ficamos com os textos mais antigos? Vou mostrar para vocês o texto que eu leio, tá? E até fazer propaganda da nossa querida ACF, eu sou um amante da tradução ACF, da King James também, mas por padrão amante da ACF, que é a nova ACF que eu vou usar no canal, né? Tem essa folhinha aqui, ó. Eu amo o pessoal que traduz essa Bíblia, eu amo o trabalho deles e é a minha Bíblia padrão. Por que é a minha Bíblia padrão? Porque na época que a Almeida foi traduzida, né, o cenário da crítica textual não estava contaminada pelos liberais. Então, as variantes textuais sempre existiram, mas elas não eram usadas contra a igreja. Entendeu, Marco? Por isso que hoje nós avaliamos a tradução a partir da tradução. Uma tradução clássica, que era, assim, as pessoas elas lidavam com algo que para eles era santo, né? A palavra de Deus é santa, e a Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil ainda age dessa forma. E aí nós pegamos essa tradução que serve de base para a gente. Veja bem, eu nem concordo com tudo que a maioria da Trinitariana acredita. Eles são batistas, tá? Eu sou presbiteriano. Mas eles trabalham com tanta seriedade a questão da palavra de Deus que, para mim, eles são a melhor base para comparação. Entendeu, Marco? E aí você pega uma tradução que foi feita nesse contexto e compara com uma tradução moderna, você percebe que alguma coisa está muito estranha. E o que está estranho? É isso, as escolhas das variantes textuais. Então, como é que eu vou avaliar um texto grego se na hora de traduzir eu escolho a variante que eu quero? O relativismo ele tomou conta da academia. Então, quando a NVT vai ser traduzida, por exemplo, as pessoas acreditam que a NVT, a NAA, a NVI é traduzido do grego e do hebraico, né? Para mim, minha opinião,
balela, é traduzido de outras bíblias mesmo, tá? E aí eles mudam do jeito que eles querem. É balela esse negócio de que alguém tá avaliando grego e hebraico, né? Para criar outra tradução. É muito mais fácil você pegar a Almeida Revista Atualizada e criar a nova Almeida Atualizada. Aí você vai falar, não, eu li no hebraico e no grego. Ó. Deixa de ser espertinho, né? Eu não sou trouxa. Você pegou a Ara e fez uma tradução em cima da Ara. Ah, pode ter conferido alguma coisa, sim, mas a maioria das coisas talvez não. Então, quando alguém vai criar uma nova tradução, Marcos, como o N.T. White fez, ele usa variantes textuais do jeito que ele quer, entendeu? E é por isso que é importante ter uma tradução mais antiga para comparar. Qual é a mente do homem moderno e qual é a mente do homem antigo? Vocês sabem, nós estamos vindo ali do finalzinho do puritanismo e a religião era a vida deles, estamos chegando num nível onde a religião não é nada. Então, alguma coisa mudou na religião. E isso influencia a tradução, sacou? Então é por isso que também não adianta traduzir do grego para o português. Agora os liberais estão falando até que o dicionário Strong é ultrapassado. Veja bem, um dicionário. Você acha que um dicionário mais antigo, sobre a língua mais antiga, ele é mais ou menos confiável? Então, as pessoas estão achando que é menos confiável. Eu vou pegar um dicionário de 1995 para entender a linguagem de 1985 e vou falar: esse dicionário não serve, a gente precisa atualizar ele. Mas como assim atualizar se a linguagem é antiga? Eu vou atualizar o quê? Então, eles já estão fazendo isso com o dicionário Strong de grego e hebraico. Imagina o que está vindo na Bíblia para vocês. Entende? Por isso que não funciona. Não funciona essa ideia de grego e hebraico se você vai escolher a variante que mais te agrada. Tá bom? Fica aí a minha dica. Tenha Bíblias antigas na sua casa e compare nelas, sim. Não existe essa ideia de que a exegese depende da tradução. Não, que a exegese depende do texto original. Isso é uma balela, tá? Uma balela. Se a exegese depende do original, ninguém no Brasil faz exegese, tá? Porque a maioria fica ali no texto traduzido. E isso limita muito a religião, né? Agora, se a exegese depende do original, então coitado de nós, nós somos nada. Nós somos piores do que os ateus, porque nem isso a gente sabe. Talvez não deveríamos ir para a igreja nesse caso, né? O seu pastor é grego e hebraico? Não, então ele não é pastor. A exegese dele é falsa. Cara, isso é tudo esquema do liberalismo para reduzir a sua confiança naqueles caras que estão se matando para pregar a Bíblia. Tá? Então, cuidado. Ô, Marco, esse comentário seu aqui, ele é bem importante, mas ele é perigoso, tá? Cuidado. O N.T. Wright, ele fez uma tradução péssima, baseada nos seus próprios pressupostos, como você mesmo disse, né? Ele fica ligado ao judaísmo do primeiro século, mas ele também não consegue provar que aquilo que ele fala sobre o primeiro século é real. Porque quando você vai para a história é diferente, quando você vai para a Bíblia é diferente. Então, por isso que ele vai desfazer a Bíblia, né? O N.T. Wright, ele faz o quê? Nós não entendemos o texto de Paulo, sabe? Paulo não escreveu o que sempre esteve escrito. Ele está tentando desfazer a Bíblia Sagrada, assim como os liberais fazem. Veja, isso é o sinal de liberalismo teológico, entendeu? Fiquem espertos para vocês não serem enganados também. O último comentário vai tratar. O último comentário é o cúmulo, é o resultado final da crítica textual embriagada com o liberalismo, que seria, nesse caso, o próprio suco de Satanás. Satanás tem uma caneca também, né? Satanás tem uma caneca, como é que é o cálice, né? Satanás tem um cálice também. Deus tem o cálice, né? Cálice da ira de Deus, né? A sua ira. Satanás tem o cálice. O cálice de Satanás é o engano. O liberalismo teológico é o que está dentro do cálice de Satanás. Ele vomita isso no cálice e bota na boquinha dos liberais. Bebam, seus nojentos, né? Bebam, seus inúteis. Vocês são os meus cães, como o satanismo fala. O satanismo trata as pessoas como cães de Satanás, né? Vocês são meus cavalos. Bebam esse líquido que eu vomitei do inferno para vocês. O resultado disso não é diferente em lugar nenhum. Ao longo da história, o resultado foi sempre o mesmo. E as pessoas continuam a mergulhar no vômito de Satanás, né? Esse comentário aqui reflete muito isso. Me perdoa quem comentou, mas você está completamente mergulhado na mentira de Satanás. Ele foi até meio violento aqui.
tive que respirar um pouco para responder ele no dia, e depois eu falei, cara, seu comentário é fantástico. Gostei do seu comentário. Porque ele reflete que tudo que eu falei está correto. Eu acho interessante que algumas pessoas vêm no comentário e eu falo mal de alguma coisa, né? Eu falo assim, ó, cara, isso tudo tá errado. Olha como é que vocês estão falando, olha como é que vocês estão pensando, e aí o cara coloca exatamente tudo que eu falei. Ele age exatamente do jeito que eu falei. Quando eu falei sobre o liberalismo, e deixa eu ver qual é o vídeo do liberalismo aqui que eu esqueci. Vou indicar para vocês esse livro, esse vídeo, né? O vídeo sobre o liberalismo é esse aqui mesmo, ó. A grande tribulação começou. Não, aqui, ó. É possível aprender teologia de verdade nas redes sociais? Quando eu falei sobre isso aqui nesse vídeo, vão lá e assistam depois, eu falei tudo que o Paulo colocou no comentário. Ele é o exemplo perfeito do que o liberalismo faz com as pessoas, agindo dentro da religião, tá? Ele fala o seguinte, ó, meu querido, eu vou baixar o documento para ler, mas que ele demonstra que ele não é um bom escritor, né? Ele bota a vírgula e bota a palavra logo em seguida. Mas já vi que você é de linha fundamentalista. Você quer me dizer que Moisés recebeu um texto que é a promulgação das leis e escondeu? Só ele tinha acesso a isso? Só em você falar isso já cheira a golpe. Isso sem falar que Moisés nunca existiu. O Êxodo nunca existiu. Eu creio que você está bem a par da crítica textual, não está bem a par da crítica textual e nem das incríveis descobertas de que a arqueologia já fez e que vem fazendo dos anos 90 para cá. Então, vou até te corrigir, dos anos 50 para cá, tá bom? E aí ele vai me indicar um monte de lixo, né? São goles de Satanás. Leia Israel, a Bíblia desenterrada, Israel, um reino perdido. Leia Mário Liverani, leia Além da Bíblia. Olha só o título, Além da Bíblia, né? Já é um insulto, né? Leia as obras do professor José, não sei o que aqui, arqueólogos do campo, historiador, pastor e escritor. São 6 livros sobre as descobertas recentes das críticas textuais. Leia os livros Crítica Textual da Bíblia, não sei o que. E aí ele vai continuar aqui, ó. Eu tive que trazer aqui a continuação. Lembrando que todos esses livros, além de tratar da história em todos os seus fundamentos, a arqueologia, trata também de crítica textual e o que é mais essencial, exegese, o que os fundamentalistas não fazem, não sabem fazer. Seguem as alegorias dos pais da igreja, é por isso que os cristãos vivem uma mentira até hoje, são politeístas e não sabem. Como é que é? E antes que eu me esqueça, 3 desses escritores aí são pastores. Arte, né, irmã, ao fim da pesquisa que resultou em seu livro, Como Jesus se tornou Deus. Eu acho que o N.T. Wright lançou um livro desse também, né? Chegou à conclusão que a Bíblia era um livro humano e cheio de falhas, e hoje é agnóstico. Eu nem preciso falar nada. Cara, eu acho muito legal quando isso acontece. Quando o cara demonstra aquilo que a gente falou. Parece que ele fez de propósito, mas não. É a mente liberal agindo assim. Vamos começar aqui do início, ó. Meu querido, eu vou baixar o documento para ler, mas já vi que você é de linha fundamentalista. Sou fundamentalista, sou tradicional, tá? Eu não nego isso. Fundamentalista naquilo. Agora, qual é a base do fundamentalismo que você é? Essa que é a importância, né? Por exemplo, o Paulo, ele é fundamentalista esquerdista, tá? Ele é de esquerda religiosa, fundamentalista liberal. O fundamento dele é o liberalismo e aí eu vou até abrir a tela aqui, as descobertas a partir dos anos 50. Ele falou 90, mas dos anos 50, tá? E aí, olha o que o liberalismo causa nas pessoas. Essa incredulidade a partir da ciência. Falei sobre isso aqui no vídeo do século XVIII, tá? Isso já tá falado aqui. Eu falei, isso é o resultado do liberalismo. A negação da palavra de Deus é o resultado do liberalismo. E aí ele comete erros que foi comentado aqui nesse comentário do Marcos Paulo. Marcos Paulo, que eu comentei, do Marcos Paulo. E ele vai mais além, falando que a Bíblia, a Bíblia não, o que ele fala aqui, né? Falando que a gente não sabe fazer exegese, né? Porque a gente não concorda com o liberalismo teológico, nós não sabemos fazer exegese. E aí ele vai falar que a Bíblia é um livro humano e cheio de falhas, tá?
Veja bem, esse é o futuro do liberalismo. Agora, por que que essas pessoas se tornam liberais, como o Paulo aqui? Veja bem, estudar a palavra de Deus é mais complexo do que parece. A gente tem vídeo aqui no canal sobre como interpretar a palavra de Deus, tá? São vídeos ótimos. Mas existe um fator que é ignorado quando se estuda a palavra de Deus, que eu sempre trago para vocês, que é o fator Espírito Santo. Se Deus não revelar a verdade para vocês pelo seu Espírito, a partir da palavra de Deus, vocês vão ler a Bíblia e se tornar ateus. Tá? Então é por isso que é importante orar para Deus revelar a vocês aquilo que vocês estão lendo. É importante saber ler e interpretar. Fundamental, não tem nem como você fazer uma leitura da Bíblia sem fazer isso, tá? É importante saber alguma coisa de grego e hebraico. Importante, sim. Nós temos aqui, por exemplo, uma coisa que eu vou usar lá no meu outro canal, que é a LTT. Aqui, ó. Vou usar no outro canal, LTT. Eu gosto da LTT, mesmo que tenha problemas teológicos, eu gosto dela porque ela traz uma leitura mais literal das palavras. Então ela não usa termos que apoiam o pensamento de alguém. Ela traz mais a literalidade do texto, tá? É importante tudo isso. Mas se Deus não revelar a verdade para vocês, se vocês não orarem para que ele faça isso em vocês, e se ele não fizer isso em vocês, o caminho daquele que ler a Bíblia é isso aqui, ó, se tornar agnóstico. É achar que a Bíblia é cheia de erros. Estudar a Bíblia não é tão fácil como parece, ao mesmo tempo é fácil. É fácil interpretá-la, mas aceitar as verdades, ser convertido pela palavra de Deus, depende de Deus, não do homem. Então, olha só, a partir dos anos 90, o Paulo está falando que houve uma série de descobertas. Paulo, a gente fala isso o tempo todo. Né? O liberalismo teológico, ele invade a igreja, e ele invade em todos os ramos da igreja, incluindo a crítica textual, incluindo a arqueologia, tá? E ele faz isso de propósito, é Satanás agindo na igreja. Então ele vai usar a ciência para provar que Gênesis 1 é simbólico, Gênesis 1 e 2 é simbólico. Ele vai usar a ciência para falar que Deus criou a humanidade a partir da evolução, e que na Bíblia isso não é descrito claramente, mas é simbólico, né? Ele vai usar a Bíblia para falar que Jesus é uma criação da igreja, que o Jesus histórico é diferente do Jesus que está na Bíblia. Eles estão usando a ciência para isso. Agora, quem está usando a ciência? Eu posso pegar uma faca bonita para cortar carne e posso cortar a sua cabeça com ela, entende? A culpa é a culpa é da faca? Não, a culpa é minha. A faca mais afiada do mundo na mão de um bom cozinheiro gera uma comida extremamente agradável. A mesma coisa não acontece na mão de um assassino. Então veja bem, o problema é quem está fazendo a teologia nos campos acadêmicos, ô Paulo. Eles estão desacreditando nada mais, nada menos do que 18 séculos de crença, 18 séculos de história registrada. Isso tudo com base em quê? Em teorias científicas. A ciência é moderna, você sabia, Paulo? A ciência não existia. Ela surge no século XVIII. E ela já surge a partir do iluminismo para detonar o cristianismo. Sacou? Você acabou caindo no golpe deles. Então, olha só. Você citou várias pessoas que são historiadores e são pastores até. Eu tenho pena de quem foi membro desse pastor aqui. Né? Mas, como eu disse anteriormente, isso não significa nada. Não significa que essas pessoas tenham sido pastores e acadêmicos se eles não ensinam a verdade. Não significa nada. Se eles distorcem a Bíblia, como muitos professores do Antigo Testamento distorcem, eu já tive 2 professores do Antigo Testamento e eu falo seguramente, são ateus, tá? São ateus liberais, do liberalismo ao ateísmo, tá? O estudo do Antigo Testamento desvinculado de Deus gera ateísmo, tá bom? E é o que você está experimentando. Agora, vejam vocês que eu avisei isso várias vezes no canal e muita gente ignorou. Muita gente ignorou. Pessoas que se consideram mais inteligentes do que eu vão se tornar liberais e, por final, agnósticos. Eu não quero é isso. Eu não fico preocupado que vocês sejam mais inteligentes do que eu. Eu fico preocupado em vocês se tornarem liberais.
É isso, entende? A minha preocupação é que o academicismo e o orgulho faça com que vocês abandonem a fé. Presta atenção. Paulo acreditava em tudo que vocês estão dizendo que é mentira. Vocês são superiores a Paulo. Jesus ensinava sobre Moisés como se ele fosse uma pessoa. Aliás, Moisés aparece para alguns discípulos. Vocês estão se tornando superiores a Jesus. Vocês que são inteligentes, se acham inteligentes, né? Estão sendo enganados pelo diabo. Parem de beber o cálice do diabo e bebam a água da vida, que é Deus. Cuidado. Satanás odeia vocês, ele vai matar vocês. Ele não tá brincando de teologia, como muitos canais falam que teologia não é um esporte para Satanás. Teologia é uma ferramenta para matar vocês. Só isso que eu tenho para dizer. Vai encerrar o vídeo de hoje. Se você gostou desse tipo de vídeo, curta, se inscreva. Eu vou juntar mais comentários, fazer outro vídeo assim para vocês. Comentem nesse vídeo, manda esse vídeo para aquele cara que tá entrando na teologia agora, para ele já ficar ligado no que ele vai se envolver, tá? E não ser enganado. Eu não quero que vocês sejam enganados com a ideia de aprender teologia, se tornarem ateus. Pelo amor de Deus, né? Os ateus já sozinhos herdando o que eles têm lá. Não quero isso para vocês. Não. Eu quero, pelo contrário, que nós convertamos os ateus pela palavra de Deus, beleza? Lembrando a vocês que nós temos aqui a área de membros com muitos estudos prontos para vocês. Tem o livro da Teologia Atri, que é o livro Diário de Bordo 85. Membros têm acesso a uma edição exclusiva do Diário de Bordo 85 com mais conteúdo. Temos um grupo no Telegram, tá? Temos um canal no Telegram, onde eu falo com vocês. Tem canal de notificação no WhatsApp também, o link tá na descrição. E, cara, como eu gostei de gravar esse vídeo, eu mesmo vou assistir ele depois. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau.